quero comer carambola! Carambola, não tem carambola aqui em casa. Só tem mexerica e laranja, você tá comparando com mexerica e com carambola. Tá, Rosinha? Tá bom. Você fala mexerica e laranja. Você não fala carambola. Você fala carambola, você vai apanhar. Mas na prática isso desperdiça espaço dos dois lados. Mas eu quero E quando chega a hora de comer adicionar uma mesa biscoito. para uma menina, simplesmente não sobra espaço. Então, um redesign vira a única opção. Primeiro, mova a cama para a parede para economizar espaço. Remova a cabeceira volumosa e substitua por um sistema de armazenamento. A parte inferior pode guardar malas grandes, enquanto a parte superior é perfeita para cobertores e roupas que não são usadas com frequência. No meio,